Isso. Olá Brasil e o resto da internet, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Mael Nero e recentemente lançou o primeiro episódio da série Chespirito, Sem Querer Querendo. Você não sabe quem é Chespirito? Bem, Chespirito ou Roberto Gomes Bolanhos é ninguém mais, ninguém menos do que o criador, roteirista e ator que fez Chaves, Chapolin e várias outras obras. Então esse cara é uma lenda da comédia latina. E recentemente lançou a série biográfica dele. Então vamos dar minha opinião sobre a série. O desenvolvimento do primeiro episódio começa com o Roberto Gomes Bolanhos já apresentando como Chaves em um evento que está acontecendo lá na Colômbia. E isso é muito interessante por causa que a série ela não enrola no primeiro episódio falando de tipo, foi assim aos pouquinhos que ele começou. Não, já começa que ele foi uma pessoa incrível na comédia e depois foi uma pessoa incrível de como ela iniciou a dedicação e também mostrou como ela sofreu muito por ser CLT. E foi assim que foi desenvolvendo o episódio até chegar no grande boom da série, que é da gravação de Chaves em Acapulco. E também uma coisa interessante de se falar na série, que é o nosso próximo tópico, são os personagens. Porque na série, os personagens ou atores que interpretaram o seriado Chaves estão literalmente iguais. Tipo, olha só isso aqui. Me fala se isso aqui não é o clone. Me fala se... Olha só isso aqui. Olha que maravilha. Isso daqui é perfeição pura. E um dos atores que literalmente me chamou mais atenção foi o Joan Lecada. Que interpretou o Carlos Villagrán. E se você não conhece o Carlos Villagrán, foi o ator do Kiko, ou melhor, Marcos Barragán, porque se você não sabe, o cara ele não é lá muito amiguinho do Roberto Gomes Bolanhos, aí foi aí que o cara meio que não permitiu que a série aceitasse o nome dele, então botou Barros Villagrán, mas é o Carlos, então finge que é o cara, mas ao mesmo tempo não é. Os atores que interpretaram o Roberto Gomes Bolanhos da fase jovem até a fase adulta são realmente perfeitos. O Chaves mais velho, que é o Pablo Cruz Guerreiro, e o ator jovem Ilian Emilio, não sei falar em espanhol muito bem, também que esse óculos embaixo também tá com calor infernal, por quê? Por causa do áudio. São atores realmente incríveis, que literalmente nasceram pro papel de Roberto Gomes Bolanhos. A fotografia da série é uma coisa impecável de linda. Isso porque cada época que se passa a série, também se passa cada fotografia. Então, quando se passou na década de 30, já mostra com aquelas duas barronas assim da série, tudo preto e branco, pra você se sentir que está vendo uma coisa dos anos 30. E também na década de 50 e tal, as barras já diminuem e vai assim através com o tempo. Agora, a vinheta, assim, ela não é uma grande coisa. Ela é uma vinheta bem curtinha, estilo Stranger Things da Netflix, mas também ela não é uma vinheta lá tão horrorosa assim, porque mostra o livro se abrindo e nesse livro mostra a criação do Roberto Gomes Bolanhos, como Chaves, Chapolin, Chapatin, Chompiras, Chanfle e por aí vai. Agora, os créditos, eles, né, mostram uma coisa de tipo, vejam nos próximos capítulos da novela Chespirito Sem Querer Querendo, mas depois se mantém no padrão. E vocês não sabem o poder que essa série tem de mostrar em preto e branco o nome Chespirito. Ai, isso daí é potência. Uma coisa interessante também é que a série, ela mostrou algumas coisas da realidade, óbvio, né? Mas eu tô falando aqui porque eles se manteram realmente fiéis à história, como do Roberto Gomes Bolanhos pegando a fila mais curta, porque ele queria ser promotor
mas só que a fila estava muito grande, então ele foi para a fila mais curta, que era de editor. E também mostrava que ele dava soco no cara que estava em cima de uma mulher que ele gostava, que era Baby, mais conhecida como a primeira mulher de Robertos, que foi aquela que literalmente recebeu o chifre do próprio Roberto por causa da Dona Florinda, né? A gente não pode se esquecer. E também é uma coisa muito, mas muito interessante são as referências, porque cada referência que a série tem é cada coisa que o episódio tem. Tipo, chegando o novo televisor. Que isso te lembra? Já chegou o disco voador. Suspeitei desde o princípio. Isso. Pois é. O chapéu do Chaves. Inclusive, essa cena dele no circo e tal dos anos 30 na infância é uma cena impecável porque mostra a comédia coroando ele como um novo mestre da comédia, estilo sei lá, Chomperas, Chaplin, blá blá blá. Agora, a trilha sonora, ela não é lá umas grandes coisas assim, mas também ela até que é bonitinha, porque eu achava que ia ser que nem na dublagem, né, com um monte de... Mas depois mostra que na verdade é só... Mas depois mostra que é uma trilha sonora genérica de qualquer filme biográfico, só que mexicano. Uma coisa interessante também da série é das participações especiais. Como no primeiro episódio mostra o Roberto Gomes Fernandes, o filho do Roberto Gomes Bolanhos, sendo o pai do Roberto Gomes Bolanhos. E cara, isso daí ficou até surpresa em mim. Dizem por aí que até vai ter mais, inclusive do Edgar Bivar, que foi o Seu Barriga, e da Maria Antonieta de las Neves, que foi a Chiquinha, que são representados na série. Calor tá muito bom. Agora vamos chegar no fundo do poço, que é a dublagem. Meu amigo, quando essa dublagem veio, eu senti uma coisa que tipo, tinha que ser inteligência artificial, porque eu não acreditava que aquilo é real, e aquilo é real. Eu fiquei um pouco triste porque o desenho animado, nem todos os dubladores originais e tal voltaram para fazer a voz da Turma do Chaves no desenho, só que as vozes do seriado original com do desenho animado são semelhantes, um tipo de homenagem dos dubladores originais. Já na série os caras contrataram gente que tinha nada a ver com a voz, que literalmente você não consegue pensar, tipo a voz do Kiko não é o pai querida, meu coração por te bate. Não, eles botaram tipo um cara qualquer que tem qualquer tipo de voz do mundo, assim como o Roberto Gomes Bolanhos. Porque o Chaves ele tem uma característica única que é foi sem querer querendo e tal. E aí mostra um cara que tipo eu não tô muito animado pra isso não. Blá, 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 blá. E tipo, cara, não dava pra chamar gente semelhante não. Tipo, até na propaganda da IP, uma propaganda de limpar vaso, de limpar as coisas e tal, eles chamaram os dubladores originais do seriado, inclusive de dubladores que nem sequer dublaram o seriado original, mas pelo menos que tinham vozes semelhantes com os dubladores originais. Então se a IP fez que com um orçamento de um salgado e sei lá, Guaraná vagabundo, por que raios que sei lá, HBO Max com bilhões e bilhões de dólares estão não investindo na dublagem, meu? Isso é sacanagem, porque pra mim, Chespirito, Sem Querer Querendo e The Last of Us, falei e pronto. Mas tirando essas coisinhas e tal, a série ela até começou bem, porque assim, pelo fato de ser Chaves e Chapolin, um grande clássico da comédia latina e tal, né? Eu até boto aqui 10 só por retratar essas duas figuras aí. Então, de todas as notas aqui, eu vou botar satisfatório, porque é muito boa essa série. Eu só assisti o episódio que está no ar agora na HBO Max, no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas isso não quer dizer que essa série vai ter os episódios. Vão ter episódios futuramente, semanalmente e tal. E futuramente eu quero reassistir os episódios da temporada inteira e tal,
pra assim chegar à conclusão realmente concreta, porque até agora a gente só viu o primeiro episódio, então futuramente a gente vai ver a temporada inteira. Então, esse foi mais um vídeo dando a minha opinião sobre Chespirito, assim, querendo e tal. Então, para todos que viram esse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal. E a todos, um beijo de língua. Valeu!